Bom dia, amigos do programa Amor Sem Limites. Mais uma vez, o programa Amor Sem Limite traz um assunto importante, um assunto de saúde. Hoje nós vamos estar falando sobre problemas do rim. Ninguém melhor que Dr. Miguel Riela para nos falar sobre problemas do rim. Dr. Miguel Riela é o nosso querido presidente da ProRenal e também médico doutor em nefrologia, professor titular da Pontifícia Universidade Católica, também professor da Faculdade Evangélica e também presidente da Federação Mundial de Fundações do Rim. Nós chamamos sua atenção, uma programação muito importante hoje. Tudo que você tiver dúvida, você vai estar tirando suas dúvidas no 0800 41 6002. Está aqui no seu televisor. E também, se você tiver alguma pergunta e quiser mandar algum e-mail, entre no site www.prorenal.org.br. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o programa Amor Sem Limites. Meus amigos do programa Amor Sem Limite, primeiramente quero te agradecer a grande audiência que você me dá. Sempre me telefonando, eu vou deixar aqui o telefone nosso aqui no ar, 9192-3023, mas se você quiser mandar um e-mail com sugestões de programas, por gentileza, mande seu e-mail, amorsemlimite@onda.com.br. Fala aqui com o Zé Maria que nós vamos estar te atendendo, respondendo os seus e-mails e te agradecendo pelo carinho que você tem para conosco. E aqui em nosso estúdio, o doutor Miguel Riela, que é médico, doutor em nefrologia, o assunto que nós vamos falar hoje, problemas do rim. Tudo bem, doutor Miguel? Tudo bem, eu agradeço ao vereador Zé Maria a oportunidade de nós participarmos desse programa e esclarecermos a comunidade sobre os problemas do rim e colocar à disposição a Fundação ProRenal, através do seu site, para dirimir dúvidas, acessando a nossa coluna de Pergunte ao seu médico. Nós temos uma equipe de médicos à sua disposição para esclarecer as dúvidas que a gente possa não ter o tempo de esclarecer nesta entrevista. Tá certo. Está no seu televisor, então, o site www.prorenal.org.br ou então, se você quiser fazer um telefonema, no 0800 41 6002. Está em seu televisor. Doutor Miguel, nós já vamos entrar direto com uma pergunta importante para o senhor. Na realidade, existe um desconhecimento muito grande sobre os problemas renais. E aí a pessoa, de repente, tem até sintomas ou não tem, porque isso nós vamos ficar sabendo isso hoje, né? Eu, até agora, sou um pouco leigo no assunto, mas eu queria saber do senhor. A doença crônica do rim, ela é uma doença frequente, doutor Miguel? Nós temos dados recentes dos últimos anos mostrando que ela é muito mais frequente do que nós supunhamos. Os americanos nos Estados Unidos publicaram recentemente os dados deles, mostrando que 10% da população adulta tem doença crônica dos rins e a maioria não sabe. Esse mesmo percentual foi detectado na Europa. Isso significa que nós, no Brasil, com uma população de 190 milhões de habitantes, tendo 120 milhões de adultos, teríamos em torno de 12 milhões de pessoas com doença crônica dos rins e, como eu já disse, essas pessoas, a maioria, não sabe que tem a doença. O senhor está falando um número alarmante, doutor. São 10% da população adulta. 10% da população adulta, se nós extrapolarmos esta estatística da América do Norte ou da Europa, né? Dados mais confiáveis, digamos, para o Brasil, baseado nos dados da população que tem diabetes, da pressão alta, né? Estima-se que existam 2 milhões com doença crônica dos rins, mas formas mais avançadas já. Certo. Quando nós falamos em 10% da população, são muitas vezes pessoas que têm problemas renais, mas que não comprometeu ainda a função dos rins. Eu até emendaria nesse assunto, o senhor está falando uma pergunta, então, quem é que tem o maior risco de desenvolver a doença do rim? Exato, né? Então, deixando claro isso, que isso é mais comum do que a gente supunha, os grupos de risco são vários. Os dois principais são as pessoas que têm pressão alta, são os hipertensos, e os diabéticos, né? Principalmente os diabéticos tipo 2, que afetam em torno de 8, 9% da população de um país, né? Então, esses são os dois grandes grupos. As outras pessoas que fazem parte do grupo do risco são as pessoas que têm obesidade,
são as pessoas que passaram dos 55 anos, que já perdem, portanto, começam a perder a função dos rins, e as pessoas que têm na família uma história de doença dos rins ou doença cardiovascular. Ele pode ser hereditário, então? Pode, existe uma tendência, né, familiar, né, de predisposição à doença cardiovascular. Então, o pai, a mãe, o tio teve infarto do miocárdio, teve pressão alta ou teve diabetes. Tudo isso colocam essas pessoas no grupo de risco. Mas é a pessoa, então, doutor, que tem, por exemplo, pressão alta, que está na área de risco, diabetes, pressão alta, cardiopata, essas pessoas têm que fazer o exame. Que tipo de exame que ela faz? Como é que ela descobre que ela está sadia ou que ela pode ter um problema desse? E se existe também um tratamento? Descobriu? Tem como frear, não deixar a doença avançar? Perfeito. Essa é uma pergunta muito importante, porque a maioria das pessoas que têm um déficit de função dos rins não tem nenhum sintomas. A maior parte dessas doenças, elas são silenciosas, né? Principalmente a pressão alta, né? Que é uma doença traiçoeira, né? O diabetes também. O diabetes tipo 2, ele pode ser também traiçoeira, porque as pessoas não têm muitos sintomas, a não ser em fases mais avançadas, né? Então, são duas doenças assim que têm um curso silencioso, que vão lesando, minando, né, o rim, e a pessoa vai descobrir muito tardiamente. Então, a mensagem é: não espere por sintomas, né? Se você faz parte desse grupo de riscos, você precisa sofrer, pelo menos uma vez ao ano, uma avaliação clínica. E essa avaliação inclui 2 exames extremamente simples para avaliar os rins. Um deles se chama de creatinina. É um exame de sangue que mede esta substância que todos nós temos no sangue, chamada creatinina, e que ela traduz a função dos rins. Então, se o valor normal de uma creatinina fica entre 0,6 a 1,2, uma média de 1 miligrama por decilitro, quando a creatinina sobe, significa que as toxinas estão se acumulando no organismo e o rim não está filtrando adequadamente. Então, é o único exame que dá a ideia da filtração do rim. E o outro exame extremamente simples é o produto do rim, que é a urina. Então, se nós examinarmos a urina e pesquisarmos a presença, por exemplo, de proteínas, a urina normalmente não tem esta proteína. O rim filtra, forma a urina sem eliminar proteínas. A presença de proteínas significa que o nosso filtro está lesado e que pode ser uma dessas doenças que nós comentamos. Então, são 2 exames simples, são rápidos, são baratos, disponíveis na rede do Sistema Único de Saúde no Brasil, mas que tem que ser pedido pelo menos uma vez por ano, particularmente nessas pessoas que fazem parte deste grupo de risco. Tá certo. Olha, gente, que importante é a sua participação. Você pode, inclusive, estar nos telefonando, 9192-3023. Tudo que você tiver de dúvida também, você pode tirar suas dúvidas no 0800 41 6002 ou então no site da ProRenal, que está aqui no seu televisor. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar aqui com o doutor Miguel. Tem muitas perguntas importantes. Estamos recebendo aqui alguns e-mails, coisas importantes que a população quer saber. Só um segundinho, nós já voltamos com o programa Amor Sem Limites.